Uhum. É essa. Passando para uma outra pergunta, na verdade tem três perguntas aqui sobre bancos. Uma, inclusive, é sobre o Banco do Brasil, né? O senhor falou que entende que o valor seria em torno de 39, e aí uma das perguntas era exatamente se o senhor acha bom esse preço de entrada na faixa entre 32 e 35. Acho que essa resposta já está até dada, né? Não, eu acho que o banco, eu acho, não é o banco só, não é o banco. Todas as empresas de capital aberto que ostentem uma atividade perene, é isso, e que tenham assim um histórico de resultados assim bastante forte, bastante generoso, não é isso? E que distribuam esses resultados, todas elas que estiverem abaixo do seu valor de patrimônio, eu acho interessante. Não é que eu condene, absolutamente, eu não condeno nada, eu não sou nenhum juiz para condenar. O que eu acho é o seguinte, é que eu acho que existem alguns absurdos e eu não consigo interpretar como um cidadão, em sã consciência, ele consegue praticar um absurdo, tá certo? De comprar ações de uma empresa que o PL dela é mais de 100, o que significa dizer o seguinte, que a relação preço-lucro, tá certo? É mais de 100. Significa dizer que ele compra uma ação e ele vai esperar mais de 100 100 anos. anos. Então, você pega... Eu vou dar até um exemplo prático. O Magazine Luiza, por exemplo, o PL dela é acima de 100, custa R$ 90. Isso aí é um absurdo, tá entendendo? É algo que está errado. Mas mesmo assim, sabendo que está errado, tem gente que compra. O que eu posso fazer? O cara quer comprar, ele tem que comprar, ele corre o risco. O risco é inerente à interpretação que ele desenvolve, não é isso? Eu jamais compraria uma ação do Magazine Luiza no preço que está. Né? Acho um absurdo isso aí. Mas, enfim, tem pessoas que pensam na fantasia, eu penso no óbvio, está entendendo? Pelo visto, pensar no óbvio tem dado certo, né? É por isso que eu não perco, né? Ainda com relação aos bancos, né? Tem duas perguntas aqui. Uma delas, na verdade, está incluída na outra. Primeiro, se bancos e elétricas são ainda bons instrumentos para receber dividendos. E o que o senhor acha Não, não há dúvida nenhuma. do futuro dos bancos? Se esse futuro, se os bancos correm algum risco no médio, curto, médio prazo, ou no longo? Deixa eu fazer, eu vou responder a sua pergunta, fazendo uma nova pergunta, provocando, né? Você tem ideia quantos bancos quebraram nesse país ou foram incorporados? Não faço ideia. Incorporados eu 80, lembro de vários. Quebrados eu não. 80 bancos. Uhum. Então, o que sobrou, aí que sobrou, ou incorporou ou comprou parte dos demais bancos. Então, eu acredito que isso que está aí, que é o quê? Que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Santander, são instituições que já consolidaram a sua participação dentro de uma estrutura já vamos dizer, que não vai acontecer nada de errado com eles, tá certo? Por quê? Porque eles têm os seus tentáculos já bem definidos e são papéis que passaram a ter uma representatividade diferente no mercado. Há 25, 30 anos atrás, você tinha uma conta no banco e ao longo de 12 meses, o banco fazia uma média ponderada sobre os seus depósitos e te dava um jurinho. Hoje, você paga para ter a conta no banco. Não mudou. O banco passou a ter o quê? Passou a ser uma reserva de mercado. Um negócio espetacular, um negócio de fôlego para quem tem o banco, está entendendo? Então, eu acho o seguinte, eu acho também que nenhuma estrutura, nenhum país vive também sem uma estrutura financeira. Então, essa estrutura financeira que aí está, ela consegue, de uma forma inacreditável, cobrar 300% de juro no cartão de crédito, quando a taxa do Selic é 2%. Entendeu? Se você me perguntar como é que eles conseguem, eu vou te falar, sinceramente, eu não sei, mas eles conseguem. Entendeu? Então,
não existe nenhuma estrutura jurídica, não existe nenhuma lei que proíba isso. E eles fazem isso. Então, eles ganham, evidentemente eles ganham, não há dúvida nenhuma que eles ganham, né? Então, hoje, quando antes você recebia um pacotinho pequeno de juros para ter uma conta no banco, hoje você paga para ter a conta no banco. O que aconteceu? O banco, você tem que ter o quê? O banco, ele é para você um depósito, você deposita como se fosse um depósito, tá certo? Que você tem um armazém. Se tem um armazém lá, você deixa o seu dinheiro lá e você tem que pagar. Não mudou, as coisas mudaram. Por isso que a estrutura financeira do país passou a ter o quê? Uma configuração diferente, é isso. O banco passou a ser o quê? Passou a ser uma estrutura que gera você uma reserva de mercado, tá certo? E é isso aí. Então, o banco ele vai continuar, porque ninguém vive sem banco. Um país não vive sem energia, um país não vive sem saneamento, não vive sem água, não vive sem estrutura financeira, não vive sem muitas coisas, não é isso? E aí, acho que o senhor já falou, acho que praticamente uma boa parte de uma outra pergunta, quais os setores que o senhor gosta, né? Você já falou saneamento, já falou bancos, já falou energia. Olha, eu prefiro falar dos que eu não gosto. Era a complementação da pergunta, quais que o senhor também não gosta? Então, porque esses setores que eu falei, setor da energia elétrica, setor de telecomunicações, o setor de bancário, o setor de saneamento, são setores que são básicos para uma economia, não é isso? Não há dúvida nenhuma. Ao passo que você tem alguns setores que, quando existe um problema como esse que está acontecendo, de uma pandemia que não permite que as pessoas se acumulem, se agreguem, aí então você tem os problemas seríssimos, não é isso? Você tem o setor de aviação, o setor de transporte, você tem o setor de turismo, não é isso? São setores que sofreram muito. O próprio setor de diagnósticos por imagem também sofreu muito. Por quê? Porque o cidadão ele não vai no plano de saúde fazer uma consulta médica e, por conseguinte, o médico não recomenda fazer um exame clínico ou patológico. Não é isso? Então, ele não vai, então sofre. Então, são empresas que sofrem muito. E, além do que, também, o pequeno comércio, né? A prestação de serviços, enfim, isso aí sofreu muito, vai sofrer muito, mais ainda do que já sofreu, e nós vamos ter alguma dificuldade para poder reconstituir a nossa estrutura econômica antes da pandemia, né? Minuto Investido, conhecimento compartilhado.